Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos comentários dos vídeos ou nos chats das lives, quando tem. Ou então você pode contribuir através do botão Valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Você também pode mandar sua pergunta pro Papo Furado Colaborativo, o link tá aqui na descrição. E se você não pode fazer nada disso, só o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento já me ajuda demais. Então é isso, muito obrigado por clicar em mais um vídeo aqui do Caldeirão Furado pra assistir. Espero que vocês gostem desse episódio porque tá muito legal. O mundo bruxo é muito vasto. Existem muitas diferenças culturais de um povo pro outro. Assim como também acontece com os trouxas. Afinal, a cultura ela é moldada por inúmeros aspectos. São vários fatores que incluem origem, misturas com outros povos ou até mesmo o isolamento total. E como as culturas são diferentes, isso impacta diretamente o modo de vida dos bruxos e bruxas. Como eles veem as coisas, quais são seus costumes, comidas, comemorações, mascotes, enfim, é uma variedade de coisas diferentes. Um exemplo disso é o fato dos bruxos, da maioria dos bruxos do continente africano, não utilizarem varinhas para fazer magia. Também é muito comum que os bruxos que estudam em Ouagadougou, que é a maior escola de magia do mundo e que fica no continente africano, se tornarem animagos aos 14 anos, algo que é considerado completamente avançado para outras culturas. E de fato é um tipo de magia bem avançado. Também é o caso de muitos povos nativos que não utilizavam varinhas, já que a varinha era uma invenção moderna europeia, e depois se popularizou no mundo, e é claro que você encontra bruxos dessas culturas utilizando varinhas, não é algo incomum de se ver, mas é uma diferença bem grande. Outro detalhe que a gente pode observar bem em diferentes culturas dos bruxos é a forma como eles denominam as pessoas que não possuem magia. Na Europa, eles chamam de trouxa, já na América do Norte, eles chamam de não mágico. E nós vemos também variações de termos para se referir aos próprios bruxos. O termo mais comum realmente é bruxo ou bruxa, mas eu tenho certeza que você já se deparou em Harry Potter, em algum momento lendo ou até assistindo os filmes, o termo como feiticeiro, mago, para se referir a alguns personagens. O próprio Dumbledore é apresentado como grande feiticeiro, cacique supremo. O que significam esses termos? O que é um grande feiticeiro? Qual que é a diferença do grande feiticeiro pro bruxo comum, pro mago? Bruxos e feiticeiros são a mesma coisa? Magos e feiticeiros são a mesma coisa? Magos e bruxos são a mesma coisa? Bom, para entender tudo isso, a gente vai ter que primeiro analisar como cada um desses termos é atribuído fora do mundo de Harry Potter. Quais são as suas diferenças? Afinal, eles não foram inventados para o universo de Harry Potter. São termos utilizados há muitos e muitos anos, tanto em jogos, quanto em livros, quanto em filmes. Na realidade, não existe um consenso geral do que é cada um desses termos, do que significa cada um desses termos e a quem é atribuído. Todos esses termos são relacionados a indivíduos que lidam com magia, que fazem magia de alguma forma. Então vai caber ao autor da obra definir o que esses termos vão significar dentro da sua história. E mesmo um termo igual podem ter diferentes significados dependendo da cultura, da origem, da religião da pessoa. E isso estamos falando do mundo real, ok? Agora, no mundo do RPG, aí sim existe um consenso e existe uma regra. Usando especificamente as regras de Dungeons and Dragons, que é aí um grande manual, um grande mapa, um grande livro de regras de fantasia, né? Um dos mais antigos que tem. É um RPG, um jogo. E aí sim, dentro do Dungeons and Dragons, eles têm essas regras aí do que cada nome significa, do que cada termo significa. E com isso, muitas histórias acabam se baseando, acabam se guiando nesse caminho. Por exemplo, o bruxo é aquele que utiliza magia das trevas, aquele que fez algo obscuro, que fez algum pacto e recebeu os poderes através desse pacto, fazendo um favor, um sacrifício para alguma outra entidade, seja um demônio, alguma coisa do tipo. O feiticeiro é aquele que tem a magia naturalmente, que nasce com a magia, ele não escolhe seguir o caminho da magia, ele não faz nenhum pacto nem nada, ele nasce como um bruxo.
o que seria aí o caso dos bruxos em Harry Potter. Já o mago é aquele que obtém a magia através de muitos estudos, através de livros, pergaminhos, ele obtém a magia arcana através de muito estudo e conhecimento. Eu sei que pode parecer confuso a gente usar como parâmetro o mundo de Harry Potter, porque tem muitas diferenças. E se a gente levar as regras de D&D em consideração, todos os que nós chamamos de bruxos em Harry Potter são na verdade feiticeiros, já que eles nascem com o dom da magia, e no universo de Harry Potter é impossível se obter magia de alguma forma. Não dá pra pegar a magia de um lugar, não dá pra você roubar a magia de um bruxo, não dá pra você fazer um pacto e se tornar um bruxo. Não existe isso em Harry Potter. Todo mundo que é bruxo, nasce bruxo. Até os nascidos trouxas, porque nascido trouxa é um termo político-social. O nascido trouxa, que é filho de 2 trouxas, mas é um bruxo, desde seu nascimento. Os bruxos mestiços, puro sangue, nascido trouxa, eles têm as mesmas capacidades e as habilidades que eles desenvolvem depende do seu empenho. Agora, usando outras obras pra gente tentar exemplificar aqui um pouco, nós podemos falar do Doutor Estranho, da Marvel, por exemplo. Ele é a definição perfeita de um mago. Afinal, ele adquire a sua magia estudando. Isso, é claro, dentro dos moldes de Dungeons and Dragons, ok? Porque lembra o que eu falei, não existe uma regra, um consenso geral. Outro exemplo que a gente pode usar aqui é a Wanda. Apesar do nome dela ser Feiticeira Escarlate aqui no Brasil, ela é o exemplo perfeito de bruxa. Afinal, ela obteve os seus poderes no universo cinematográfico Marvel da Joia da Mente, né, por conta dos experimentos com a Joia da Mente, e nos quadrinhos ela realmente recebe os poderes porque a sua família tem os poderes ali, ela recebe de um demônio, a família recebe os poderes de um demônio e vai passando ali, toda a família é meio que abençoada com esse presente. É que foram mudadas algumas vezes, mas não vem ao caso. O caso é que ela ganhou o poder, então ela é a definição, segundo aí Dungeons and Dragons, perfeita de uma bruxa. E o seu nome é Feiticeira Escarlate e não Bruxa Escarlate, porque quando chegou no Brasil a personagem, bruxa é um nome muito associado ao mal, ao demônio, então eles não quiseram, eles ficaram com receio de colocar o nome Bruxa Escarlate, e aí colocaram Feiticeira Escarlate, porque no original, Scarlet Witch realmente quer dizer Bruxa Escarlate. Agora, usando os exemplos dentro de Harry Potter mesmo, eles são os exemplos perfeitos do que são feiticeiros, segundo Dungeons and Dragons, porque eles nascem com os poderes, certo? Todos eles nascem com o dom de realizar magia. Todos eles bruxos, no caso, né, em Harry Potter. Agora que você já sabe o que é um mago, o que é um feiticeiro e o que é um bruxo, segundo Dungeons and Dragons, você vai esquecer tudo que eu falei. Pois é, porque em Harry Potter é tudo diferente. Bruxo, mago e feiticeiro não são termos para definir as origens da magia de qualquer um que seja capaz de realizá-la. O termo mago em Harry Potter é muito antigo. Embora ele seja utilizado em paralelo com bruxo algumas vezes, originalmente ele era usado para denominar aquele bruxo versado em duelos. É um bruxo que aprendeu muito sobre artes marciais mágicas, que sabe lutar muito, que é um duelista ferrenho, exímio. Esse cara era conhecido como mago, mas também era um termo utilizado por um bruxo que tenha realizado grandes atos de bravura. Por exemplo, vamos colocar o Sir Cadogan aqui. Sir Cadogan, ele era meio xaropão, ele tinha o título de Sir, que é cavaleiro, no mundo trouxa, e ele também poderia se enquadrar aqui como um mago, porque ele teve o seu grande ato de bravura quando ele derrotou a Serpe. Então, mago aqui nesse caso também pode ser usado como honraria para grandes feitos, para um bruxo que tenha alcançado grandes feitos, assim como existem os cavaleiros trouxas. Nos dias atuais, mago também é usado para descrever bruxos de aparência meio selvagem, aqueles bruxos que tem barbão, cabelão. Ali quando o Harry entra no Caldeirão Furado pela primeira vez, por exemplo, que tem aquela bruxa com as unhas gigantescas que se apresenta ali pra ele e fala: Doris Crockford, Sr. Potter, muito prazer. Ela pode ser considerada uma maga por conta da aparência dela. Agora, também tem outro caso que o mago é aplicado para bruxos. Quando o bruxo tem o cargo de liderança da Suprema Corte dos Bruxos, ou seja, quando ele é o mago-chefe. Então, se tem alguém que se encaixa perfeitamente em todas as denominações de mago e atribuições desse termo dentro da história de Harry Potter, é o Dumbledore, porque, ele tinha uma aparência bem selvagem, bem excêntrica, né, com barbão, cabelão, típico mago. Ele era muito bom em duelos, a gente sabe que ele era excepcional em duelos. Um bruxo muito sábio, muito estudado. Além disso, o Dumbledore realizou grandes feitos, ele tinha grandes prêmios ao longo de sua vida, ao longo de sua carreira, assim, escreveu inúmeras leis, descobriu várias coisas, inventou coisas, então o Dumbledore
também aqui se encaixa na definição de mago. Além também de ser chefe, de ser o líder da Suprema Corte dos Bruxos. Então, ele também era mago-chefe. Então, cara, o Dumbledore é mago, ele é mago-chefe. Ele é magão, tá ligado? Ele é muito mago. Outros magos que a gente tem conhecimento aí no universo de Harry Potter é, por exemplo, o Jarlath Hobart, que era o criador do feitiço Wingardium Leviosa. O Ulick Gamp também era um mago e ele foi o primeiro ministro da magia e antes ele era líder, olha só, do Conselho dos Magos, que foi o que precedeu a existência do Ministério da Magia. Ou seja, todo líder do Conselho dos Magos, que foi traduzido para português como Conselho dos Bruxos, eram magos. Elfrida Clegg, Burdock Mundon, enfim, um monte aí eram magos. Agora, e feiticeiro? Qual que é a diferença do feiticeiro? O que é um feiticeiro dentro de Harry Potter? Acreditem, Dumbledore também é um feiticeiro. Vocês se lembram quando a gente lê a carta do Harry a primeira vez ali no livro, quando o Harry recebe e tá ali descrito Albus Dumbledore, Ordem de Merlin, primeira classe, grande feiticeiro, cacique supremo, blá 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 blá? Então, o que é um grande feiticeiro? Talvez você pense, deve ser igual mago, que é um cara que é muito brabo e fez várias paradas, fez várias coisas, e aí ele é um grande feiticeiro, já que ele é um grande bruxo, então ele é um grande feiticeiro, é só um modo de falar. Não é isso, é mais ou menos, vamos colocar que é mais ou menos isso, mas o grande feiticeiro é um título, é realmente um título, grande feiticeiro. É uma honraria extremamente renomada no mundo da magia. Realmente um título de honra. Nós não sabemos exatamente por que se recebe esse título no mundo de Harry Potter, mas ele é bem raro, porque tem pouquíssimas pessoas que a gente tem registro de que tinha esse título. Entre eles estão Sidley Smirk-Platter, que foi, além de ser cacique supremo, ou seja, chefe da Confederação Internacional dos Bruxos, também foi um grande feiticeiro, tinha o título de grande feiticeiro. E outro cara que também tinha era o Podrick Bathworth, também possuía esse título aí de grande feiticeiro. Então agora o termo bruxo, o que quer dizer o termo bruxo? Cara, o termo bruxo é o mais comum, é o mais geral pros bruxos mesmo. Eles se chamam comumente de bruxos. Ele é realmente o termo mais abrangente pros bruxos, porque nem todo mundo é mago, e nem todo mundo tem o título de grande feiticeiro, então a maioria é bruxo. Eu acho muito legal a forma que esses termos fora de Harry Potter são associados a classes de personagens, tipo em Dungeons and Dragons, que tem ali o mago é uma coisa, o feiticeiro é outra coisa, o bruxo é outra coisa. Acho muito legal. Nas histórias também acho muito legal, mas eu acho muito irado em Harry Potter a forma muito única que é de meio que juntar tudo isso e colocar ali, tipo assim, não, aqui todo mundo é bruxo, mago é título, grande feiticeiro é título, não tem essa, porque os bruxos eles têm a mesma origem, né? Todos eles nascem já com magia. E é pra mostrar também como os bruxos, independente de status sanguíneo, de qualquer coisa, eles são todos iguais, os bruxos são iguais, não existe bruxo puro sangue, não existe bruxo mestiço, não existe bruxo, bruxo, não existe bruxo puro sangue, realmente não existe. Existem bruxos que vêm de uma linhagem maior de bruxos, sim, mas em algum momento tem um trouxa ali naquela família. Não tem como. Por exemplo, até os alquimistas no universo de Harry Potter, que fora de Harry Potter, o alquimista, ele é um alquimista e especificamente um alquimista, que mexe ali com a transformação dos elementos, né, através da... enfim. E em Harry Potter, o alquimista é mais um título também de um bruxo. O alquimista, ele é bruxo. O Paracelso era um bruxo, o Nicolau Flamel era um bruxo, que eram alquimistas. O Dumbledore fazia trabalhos em alquimia em parceria com o Flamel. Então é aquela coisa de qualquer um pode ser um mago, qualquer um pode ser um grande feiticeiro. Isso vai depender dos seus feitos. E é legal também a forma que isso é feito no mundo de Harry Potter, pra pegar, e aí eles pegam, usam referências culturais de vários lugares, de várias histórias e tal, só que dentro de Harry Potter isso é modificado e é colocado de um aspecto único. E aí faz parecer que realmente os bruxos, a sociedade bruxa de Harry Potter existe e que as pessoas fora dessa sociedade, os trouxas que criam histórias de fantasia incríveis e tal, não fazem ideia de como é o mundo bruxo realmente. Eles não fazem ideia. Então, tipo, o mago é uma coisa, o feiticeiro é outra coisa, o bruxo é outra coisa, e enquanto pros bruxos de verdade dentro de Harry Potter, isso é muito divertido. A forma que eles veem como que os trouxas enxergam a magia. E a magia sendo uma coisa diferente ali, uma coisa completamente diferente dentro do universo de Harry Potter. Nós também temos os termos em Harry Potter como bruxaria, escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Feitiço. Qual a diferença do feitiço
feitiço pra magia, pra bruxaria? O feitiço nada mais é do que uma manifestação de magia controlada, que o bruxo aprende, treina e domina. Isso é um feitiço. Todo bruxo tem a capacidade de fazer feitiços. Alguns mais medíocres, outros mais complexos, outros com mais elegância, outros com menos elegância. Tudo vai depender da sua dedicação, também da sua aptidão, porque não, tem bruxos que são mais aptos a outras áreas, enfim, é normal, mas o termo feitiço é usado para toda manifestação de magia controlada que um bruxo criou, que ele inventou. Lembra, falei isso no episódio dos feitiços criados pelo Snape. Os feitiços, eles são criados de alguma forma, eles são inventados, é a manifestação da magia controlada. A magia é o que dá a eles a capacidade de realizar e de desenvolver essas habilidades mágicas. É o que tá ali no DNA deles, é o que torna eles bruxos, bruxas, duendes, elfos, enfim. E a bruxaria, nesse caso a bruxaria aqui dentro de Harry Potter, ela nada mais é do que o preparo de poções, o cultivo de plantas mágicas, o cuidado de outras criaturas, então isso é bruxaria. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, essas foram as diferenças dentro e fora do universo de Harry Potter entre bruxos, magos e feiticeiros. Se você quiser acrescentar qualquer coisa aqui embaixo, se você entende do assunto, se você já viu outras definições em algum outro universo, em alguma outra literatura, alguma outra obra, sinta-se à vontade, comenta aqui para fins de comparação, eu vou adorar ler seu comentário. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.